Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Um Dom de Deus. Esse podcast é um apostolado do Centro Dom Henrique Soares. Eu me chamo Felipe Machado, sou o apresentador do podcast e hoje estou recebendo 3 pessoas ilustríssimas que sem elas a gente não estaria aqui, não teríamos esse projeto. 3 membros da diretoria do Centro Dom Henrique. Estou aqui comigo com Clara, nossa presidente, Daniel, nosso vice-presidente, e André, que também é membro da diretoria. Então, sejam muito bem-vindos e bom dia a vocês. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria também de agradecer a seu Fernando, que disponibilizou o Estúdio B para nós, a Iago, que está aqui conosco, nos ajudando, a nossa coordenadora, assistente, Carolina Rocha, está ali filmando tudo. Escondidinha, mas está fazendo o papel dela, dando todo o suporte necessário. Então hoje vai ser o primeiro episódio do nosso podcast e eu acredito que seria muito importante nós começarmos apresentando qual é a ideia desse podcast, como ela surgiu e o que levou a essa ideia, né, que foi o Centro Dom Henrique Soares. Então, o que é o Centro Dom Henrique Soares, como o centro surgiu? E eu queria então começar falando com vocês 3, mas primeiramente com Clara, querendo saber, Clara, como é que surgiu o Centro Dom Henrique Soares? Então, o Centro Dom Henrique Soares, ele surgiu em plena pandemia, né? A pandemia 2021, quando todas as pessoas, né, e os católicos estavam dentro de suas casas, né, com muito medo, e o Centro Dom Bosco, lá do Rio de Janeiro, que foi fundado por 2 irmãos, que é o Álvaro, o Bruno, e por 2 amigos, que é o Pedro Fonseca, e depois chega o Lucas, né, o tenente Lucas Henrique. E lá no Rio de Janeiro, eles fundam uma liga Cristo Rei, que era conduzida, capitaneada, podemos dizer assim, pelo Centro Dom Bosco. E aí, na pandemia, o Centro Dom Bosco resolveu fazer uma live conclamando o Brasil inteiro para justamente criar centros católicos, para que pessoas se reunissem, trocassem e-mail e criar um centro católico. Isso em 2020? Ou 2021. 21, tá. E ali, era mais ou menos no início do ano, né? No início do semestre. E naquele momento a gente enviou o nosso e-mail. Estava eu e o Daniel, né? Como sempre, o Daniel a gente sempre está junto, pensando, né? Como evangelizar, né? Como aproveitar, a gente fala, né? Aproveitar o tempo, né? Para a evangelização. Para quem não sabe, você e o Daniel são casados. São um casal. Exatamente. Clara e Daniel Bezerra, pessoal. O sobrenome não é uma coincidência. Não é. São não é. 27 anos de matrimônio. E aí, só um parênteses, desses 27 anos, dentro da igreja, a gente está desde o primeiro ano de namoro. Então, são 30 anos juntos. 32. 32. Ele é melhor, gente, em data que eu. E ele estava falando que não lembrava de data. São 32 anos. E aí, nós trocamos e-mail, nós enviamos os nossos e-mails. E do outro lado da cidade, André enviou o e-mail dele também. Demóstenes enviou e-mail e Flávia. Então, só para o pessoal entender, eram 5 no início. Eram 5 no início. Desses 5, na realidade, 20 pessoas enviaram e-mail para justamente... E aí o Pedro Fonseca me passou todos os e-mails das pessoas e a gente começou a tentar criar um grupo e tentar marcar. E aí foi quando eu conheci por telefone da André. Né? E aí André sempre solícito, quando eu ligava ele atendia e falava, e eu via do outro lado a vontade dele realmente de fazer esse encontro. Eu sempre dizia isso, né, para Daniel, que eu sentia muita vontade, ele queria, ele desejava, e de todos era um destaque, porque as outras pessoas colocavam desculpas. Em plena pandemia ele até se dispôs a abrir a sala da casa dele. Ele fez: a minha casa é grande e a gente pode se reunir na varanda da minha casa. Bom, e aí ele, muito próximo ao padre, o pároco dele, como era o nome? Padre Vadson. Padre Vadson. Se não fosse ele, a gente não teria um lugar para começar, né? Na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Lá na Curva do Meio. Isso. Nós temos até a foto aí desse nosso primeiro dia, Se não sei puder se dá para colocar aí, a foto.
A foto da máscara. Só Isso. um detalhe, Sim. Clara. O centro Dom Bosco funcionou como um imã, né? Ele propôs ao Brasil inteiro que se formasse centros católicos. Então, as pessoas em Sergipe, né, interessadas, mandavam e-mails, os nomes dos e-mails para eles. Isso. Né? E eles é que juntavam esses e-mails, mas a gente não se conhecia. Não se né? conhecia. Então foi o Centro Dom Bosco que juntou vocês. Juntou. Vocês com Foi. Demóstenes e com Flávio. Com Flávio. Na verdade eram 20 Era poucos, 20 né? Acho que poucas 24 pessoas. na É. época. 24. A pessoas. Flávia é interessante, porque a Flávia a gente estava inicialmente já conhecendo ela pessoalmente, por conta do mosteiro, das Irmãs de Maria Estela Matutina. Sim. E aí a gente já frequentava e a gente estava assim no processo de meses assim conhecendo a Flávia, né? Isso. E Eu aí diria que tinha uns 2 meses que a gente 2 tinha conhecido. meses que a gente conhecia a Flávia. Sim. E frequentemente nós nos encontrávamos, eu e o Daniel, nós encontrávamos Flávia aos domingos, na missa no mosteiro. E aí foi quando ela disse, olha, eu enviei um e-mail para o Centro Dom Bosco, para a formação de um centro católico. E aí ela disse, mas são vocês também? Eu disse, sim, somos nós. E aí pronto, aí foi isso. E chegou o grande dia, 18 de maio de 2021, essa foto. Aí é na Nossa Senhora de Guadalupe. Na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, nesse dia, houve o primeiro encontro, que foi algo, assim, belíssimo. Porque, assim, nós 5, assim, a gente colocou a nossa vida, né? Colocou o nosso histórico. Não vai dar tempo aqui, mas cada um colocou a sua trajetória dentro da igreja, que é uma tradição que eu carrego até hoje no Centro Dom Henrique. Toda vez que chega uma pessoa pela primeira vez, a gente sempre pede que se apresente e fale um pouco da sua trajetória na igreja. Sim. Essa tradição nasceu daqui, espontaneamente, de uma forma muito bonita, cada um colocou a sua história. Sim. E não foi assim, foi sem mimimi, entendeu? Cada um colocou os seus dramas e as suas alegrias dentro da igreja, dentro da vida, dentro do processo de conversão. E foi muito forte, porque a gente nunca tinha se visto, exceto eu, Daniel e a Flávia, né? Entendi. E cada um apresentou seus dramas na mesa, e aquilo foi muito forte, não foi? Mexeu conosco. Aquilo me impactou bastante, porque não foi assim uma apresentação, vamos dizer assim, bem superficial, sabe? Assim, foi do nada, assim, todo mundo rasgou o coração mesmo, sabe? Passei por isso, eu já vivi isso, não só dentro da igreja, mas a vida pessoal mesmo, dizendo assim, sabe, né, daquelas dores, daquelas feridas que ficam, né, que vão ficando, que é comum à existência humana. E aquilo ali eu me assustei, porque de repente ali, com exceção, né, nós dois aqui, éramos uns, né, uns desconhecidos uns com os outros, e a gente estava dando um passo, literalmente, de salto no escuro ali, porque você não sai abrindo o coração para uma pessoa que você não conhece e tal. E aquilo dali me causou muita, assim, um impacto muito grande, uma impressão, né? E eu percebia que tinha ali já o dedo de Deus naquilo dali, né? Porque ninguém faz isso, né? E de repente todos nós, né, naquele contexto de isolamento, né? Estava no auge da pandemia ali e tal, então aquilo dali, sabe, foi, ao mesmo tempo foi maravilhoso e foi assustador ao mesmo tempo. Eu imagino. Mas nessa época, Daniel, desse encontro, você já tinha uma ideia do que vocês pretendiam seguir com o Centro Dom Henrique? Quais eram os objetivos de vocês com isso? Então, a proposta geral do Centro Dom Bosco era fazer centros de estudo, né? Estudo, oração e tal. E essa era a proposta do Centro Dom Bosco. O que era que eu tinha em mente naquele momento ali? Eu tinha lido uma obra até então, padre Joseph Ratzinger, que é a Introdução ao Cristianismo, e aquela obra causou um impacto muito grande na minha apreensão, na minha concepção de ideia do cristianismo, né? Porque lá ele expressa, tem alguns trechos da obra dele que ele vai dizer expressamente que o cristianismo é a religião do Logos, né? E o que a gente vê na prática, né, sobretudo aqueles que estão limitados a uma vida paroquial, o cristianismo muito mais como uma religião da piedade, agora
eu me refiro a uma devoção mais popular, mais limitada, Sim. né? E quando até então o Padre Ratzinger, ele descortina o cristianismo como religião do Logos, é uma religião que une fé e razão, né? Uma religião que explora essas duas dimensões, vamos dizer assim, da pessoa humana, né? Que ela tem potência tanto para a razão natural, para se desenvolver na razão natural, como ela também tem uma vocação à transcendência, e aí entra a fé. E aquilo me impactou, e eu comecei a olhar para a Diocese de Aracaju, e eu vi que não existia um espaço assim, né? Um espaço em que pudesse proporcionar o desenvolvimento da fé e da razão, né? Juntos e tal, sobretudo para os leigos e tal. E aquilo começou a gerar em mim um desejo de que surgisse aquilo, mas nunca me enxerguei como o iniciador disso, como um pioneiro disso, né? Eu sempre ficava torcendo que alguém desse o start, que alguém fosse adiante nisso daí. E quando surge isso daí, esse pensamento, que já tinha alguns anos que estava em mim, aí eu disse, nossa, pode ser esse o momento de começar isso daí. Então, no meu horizonte de consciência, o que tinha era exatamente isso. Era que o Centro Dom Henrique, ele precisava oferecer isso, ser esse espaço para oferecer o desenvolvimento de fé e razão para toda a Diocese de Aracaju. E a chamada do Centro Dom Bosco foi só um empurrãozinho, então. Foi só um empurrão. A ideia já existia. A ideia existia no nosso coração. Tanto assim que a gente a gente não se descolou completamente daquilo que era proposto pelo Centro Dom Bosco, mas a gente foi trilhando um caminho. Nesses 3 anos a gente tem trilhado um caminho que tem uma característica própria. A gente não é só um centro de estudo para estudar, não é? Até porque isso daí iria contrariar o próprio fundamento que está lá na introdução ao cristianismo, né? Não é só pela via da razão, né? Então, o que a gente busca hoje, e essa é uma meta que, sobretudo nós na diretoria temos conversado bastante, é que o Centro Dom Henrique, ele tenha como os 3 pilares, né? Que a busca pela sabedoria filosófica, pela sabedoria mística e pela sabedoria teológica, né? A gente quer ofertar isso para nós, em primeiro lugar, e para todos aqueles que chegarem ao Centro Dom Henrique. Entendi, que bom. E um ponto que eu acho muito interessante a gente tocar dessa origem do centro, que algumas pessoas podem se questionar, é o porquê de vocês terem escolhido Dom Henrique para ser homenageado. E eu fiquei sabendo que quem teve essa ideia foi André. Então eu gostaria, André, que você falasse um pouco do porquê disso, o que você acha que essa homenagem a Dom Henrique pode trazer para a identidade do centro. Então, vamos lá, fazendo uma retrospectiva. Quando a gente envia os e-mails todos lá para o Centro Dom Bosco, o Centro Dom Bosco escolhe, porque eles tinham todos os e-mails nas mãos e nós não nos conhecíamos, né? Então escolhe alguém que poderia liderar. Então vê aquela pessoa que estava de coração aberto ali, pronto, que foi justamente Clara. Clara já começa a liderar naquele momento, né? Então das 20 pessoas, aí vai toda aquela... Começamos a fazer comunicações entre nós, tá? Porque o Centro Dom Bosco nos juntou, né? E daquelas 20 pessoas, foram apenas 5, né? Eu destaco que, assim, nós estávamos em plena pandemia, então eu conhecia o Padre Vadson lá na paróquia de Guadalupe, assim como todos os padres, passando por aquela situação difícil para eles, certamente, né? De cobranças, etc. Não podia abrir nada, e ele corajosamente nos abre um espaçozinho lá, com todas as recomendações. Vamos de máscara, não tire as máscaras, senão o pessoal vai falar, vai complicar, e a gente estava todo de máscara, obedientes, né? E fomos 5 que tinham no seu coração um eco daquilo que Daniel falou, né? Uns mais esclarecidos, outros menos, mas todos tinham aquele eco, aquele chamado ali dentro, né? Para começar uma vivência cristã verdadeira, assim, profunda e tal.
Então, quando nos reunimos, um dos assuntos foi que nome nós vamos dar para isso aqui. Eu tinha na cabeça, assim, quem é aquela pessoa que viveu esse momento nosso, com todas essas dificuldades do mundo, e deu um exemplo de como é viver de forma cristã profunda. Então, na minha cabeça veio, assim, desde o começo, o bispo Dom Henrique. Ainda mais que ele tinha passado sua trajetória aqui, junto conosco, não é? Então, foi interessante, porque as pessoas foram dando opiniões, assim, vai ser o centro santo X, outro santo Y, Sim. outra santa não sei o quê. Aí eu falei, aí um pensava, esse santo é melhor, outro é melhor. Aí quando eu falei Dom Henrique, todo mundo, Dom Henrique. Dom Henrique, E foi interessante mesmo, porque foi assim, quando ele fala o nome, a gente silencia, porque a gente estava falando, cada um dizia um nome, né? E todo mundo, como o André falou, a gente queria santos, assim, Sim, de altar. tradicionais. Nossa, nessa idade média, aqueles santos, né? Os mártires. E aí, Santa Edith Stein, São Maximiliano Kolbe, aquela coisa toda. Aí, de repente, André fez de uma forma bem simples, que é a característica dele. E por que não Dom Henrique Soares? Quando ele fala isso, aquele silêncio, assim, fúnebre, no momento, assim... E cai no coração da gente. E a gente, é como eu mesma, assim, eu bati na testa, mas é óbvio. Aí, Daniel, eu mudei meu voto. E por que não? E aí a gente vê realmente cada vez mais crescendo a identidade, e isso é interessante porque, assim, as características de Dom Henrique, do bispado de Dom Henrique, elas vão surgindo em nós. E que características seriam essas, Clara? Olha, uma das principais características que eu vejo que o Dom Henrique tinha é que era interessante, a gente tem até uma foto aí, que a irmã dele veio nos visitar, né? Clara, né? Clara Soares. Porque ela, como a gente frequenta o mosteiro, isso. Essa aqui? Isso. Essa é a irmã do... Não, é a irmã do Henrique. Essa foi o primeiro encontro nosso depois já com o nome do Henrique Soares, né? Na Nossa Senhora do Guadalupe. E a gente reza o terço, está começando a rezar o terço. Esse aqui é o Os Demóstenes. ícones ali é o Demóstenes. Com a Clara é a próxima. Essa, isso, né? Pronto. Essa é a irmã do Henrique. E uma coisa muito interessante, eu quero fazer questão dessa foto, é porque uma característica nossa é o nosso apostolado do sacerdote do mês. E a gente está indo, de uma certa forma, um pouco na contramão, né, da identidade dos centros, porque assim, a gente percebe que hoje nas redes sociais fala muito da crise da igreja, né, e exacerba de uma certa forma uma dimensão unilateral, não sei se vocês concordam, de que os leigos, quando eles sentam nas redes sociais para falar, muito se aponta a crise como a crise do sacerdote, a crise da igreja clerical, da dimensão eclesiástica. A gente até percebe a realidade da igreja, mas o nosso caminho é um caminho de diálogo, de promover o encontro, de promover uma sadia convivência entre leigos e sacerdotes. Então, daí a gente criou um apostolado, que é o sacerdote do mês, que todo mês um sacerdote nos visita. E ele nos visita para apresentar aquilo que ele estudou, aquilo que é um objeto de estudo que é caro para um sacerdote. E quando Clara Soares veio visitar Aracaju, que ela foi no mosteiro e as irmãs também nos chamaram para estar lá, ela fala isso para a gente. Ela fez, olha, a coisa que mais meu irmão fazia era estar junto com os sacerdotes. A coisa que ele mais promovia era a sadia, e sai da boca dela essa palavra, é a sadia convivência que ela tinha com os sacerdotes. Ela disse que muitas vezes ele reservava para ver um filme ou tomar um vinho e convidava os sacerdotes ali para assistir com ele, para conversar com ele. E aquilo ali foi um estalo, porque a gente percebe que era uma característica dele que se faz presente em nós como centro. Uma das, né? Outra coisa que me chama a atenção no Dom Henrique é a sua vida equilibrada, né? Equilibrada no sentido de intelectualidade, espiritualidade,
né? Fé, oração. Então, era um homem muito sábio por isso, né? Pela vivência verdadeira do cristianismo. Então, isso, assim, quando eu pensei no nome dele, nos inspirou muito, porque era um exemplo do que eu queria viver, né? na minha própria vida. E era um exemplo próximo, né, André? Um exemplo que você conheceu. Exatamente. E nós Sim, todos, né? Nós convivemos. Era daqui, uma parte da trajetória eclesiástica dele foi aqui em Sergipe. Né? Sim. Um homem de uma estatura nacional. Né? Então, é um exemplo que a gente pode olhar para que nós vivamos no nosso centro as realidades que ele viveu na vida dele. Muito interessante. E no início das atividades do centro, como o Daniel falou, vocês se propuseram a ser um centro de estudos, né, principalmente no início. Vocês escolheram, para começar os estudos, esse livro, né, A Cristandade e Sua Cosmovisão. Se você puder colocar a imagem aí, por favor, Iago. A imagem do livro, aquela ali. Eu queria saber o porquê, Daniel, da escolha desse livro e o que ele trouxe para o desenvolvimento do centro a partir daquele momento inicial. Então, nesse momento que Clara falou agora, né, que nós passamos, que é evidente que você tem uma crise hoje muito forte, que não começou hoje, obviamente, essa crise na igreja, e quando você está num contexto de crise, a primeira coisa que acontece é uma espécie de embaçamento, por assim dizer, fica uma névoa em relação à verdadeira identidade, né? Ou seja, onde está aquele cristianismo originário, verdadeiro, né? O cristianismo autêntico, que você possa se apegar, né, a ele e para atravessar qualquer tempestade, né? E nesse sentido, o que a gente precisava era algo que nos remetesse ao cristianismo, né, autêntico. E é nesse contexto que essa obra entra na vida do Centro Dom Henrique. A gente precisava voltar às raízes. A gente precisava conhecer o cristianismo lá atrás, antes de toda essa turbulência começar. E nesse sentido, o livro foi de grande ajuda, porque ele descortinou para nós, né, um livro bastante histórico, ele descortinou para nós um cristianismo que a gente já tinha perdido de vista, né? Esse é o cristianismo, de fato. Então, durante a leitura desse livro, o estudo dele e tudo, foi causando em todos nós, né, um impacto muito grande da gente ver realidades que hoje você já não encontra mais, né? Sim. Referenciais e sobretudo ver o esplendor do cristianismo, né? Junto com aquilo que eu falei anteriormente, né, a religião do Logos, né? Então você vai percebendo que o Ocidente, todo o brilho do Ocidente, que já está decadente também, ele não é outra coisa senão um reflexo de uma civilização cristã que foi sendo construída. E foi sendo construída essa civilização cristã e, ao mesmo tempo, ela foi construindo toda a beleza, né, do Ocidente, toda a grandeza do Ocidente. As universidades, as catedrais, né, todo o desenvolvimento de tudo que aconteceu, todas as grandes descobertas da Idade Média. E tudo isso nos acendeu assim, um desejo muito grande da gente chegar e retomar essa identidade. Então, poderia dizer em uma palavra, foi muita questão da identidade. Da identidade. Encontrar a identidade do cristianismo genuíno, verdadeiro. E esse livro ajudou a isso, né? Muito, 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 muito. É bem interessante porque esse livro, ele descortinou para nós uma dimensão de vida de leigos, né? De um posicionamento de um leigo que ele age também na história, mas ele age na história a partir de um princípio de fé, né? A partir de um princípio de unidade, né? E é um outro princípio que está muito forte no Centro Dom Henrique, né? Nos dois pulmões de fé e razão tem uma base aí para nós muito cara no Centro Dom Henrique, que é a vida fraterna. Então a vida fraterna para nós ela é um reflexo da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e da razão,
que busca conhecer a Deus. Ninguém pode, né, conhecer a Deus, amar a Deus, se não ama seu irmão que vê. Então, isso para nós é muito caro. A gente não tem uma preocupação de quantidade de pessoas. A gente tem uma preocupação de qualidade. Então, para nós, por exemplo, tem pessoas que frequentam o Centro do Henrique, não obstante elas não são membros. Ser membro do Centro do Henrique tem que estar comprometido com a construção do centro. A construção agora de vida fraterna, de crescimento na fé, né, e crescimento na razão, no conhecimento, né? Sim, tem uma coisa aí nesse caminho que foi uma frase que sempre surgiu na boca de Clara, essa frase aí: o Centro do Henrique não pode, não deve ser uma comunidade virtual. Né? A vida virtual estava a gente já desde o início, né? Tanto assim que eu acho que até vale a pena a gente fazer uma memória dos, assim, vamos dizer, das aventuras que passamos para que a vida do Centro do Henrique fosse presencial. Isso. Fosse, sabe, uma vida real. Então teve muitos percalços, né, ao longo desse isso foi muito impactante o nosso início, porque foi no auge da pandemia, onde a vida virtual tinha tomado conta de tudo. Nesse exato momento, a gente começa uma comunidade fraterna, de cara a cara um com o outro, não é? Com todas as dificuldades. Os centros que já existiam estavam ficando virtuais. E nós não existíamos. Vocês foram na contramão. Fomos totalmente na contramão e enfrentando, assim, todas as dificuldades. Acredito, me corrijam, acho que os primeiros 1 ano e meio fomos só nós 5 mesmo. Sim. Aliás, depois chegou a Marcelene. Logo depois, poucas semanas depois entrou Marcelene, que faz parte da diretoria, que embora ela não tenha ido no primeiro dia, mas ela está desde os inícios também, né? Então, durante um longo tempo... Depois chegou Kleber, né? Foi assim, meia dúzia, 7. Literalmente, meia dúzia. Chega Kleber. E, assim, com todas aquelas dificuldades de pandemia e tudo. Então, a primeira dificuldade foi um local. Né? Conseguimos lá na Guadalupe, inicialmente. Isso durou um tempo. Depois existia um problema de horário. O horário que estava disponíveis para nós era muito restrito. Então isso começou a trazer problemas para nós, porque a gente também fazia questão de, além dos estudos, da oração, de termos uma convivência nossa, e o horário acabava e a gente não tinha como. Aí fomos para a segunda etapa. Aí Clara e Daniel conseguiram um local, na uma paróquia, garagem. Foi da Santa Luzia, que é uma paróquia com Padre Ela, a quem a gente agradece. Espero que um dia ele possa ver esse podcast. Se Deus quiser. Padre Ela, fica o convite para o senhor. Somos fã de Padre Ela. Vários são depois do Padre Ela. Isso, Tem muitos padres para chamar. Isso, muitos padres. Fé em Deus, ele vai estar aqui, porque Padre Ela realmente é um grande estudioso da patrística. Para nós é uma referência de um sacerdote que estuda, né? Mesmo na paróquia, na diocese. E aí nós conversamos com ele, e Padre Ela nos deu uma frase muito bonita. Ele fez: a paróquia não é minha, a paróquia é de todos vocês. E ele, em plena pandemia, ele pega a cópia da chave do portão e dá para mim. Eu não foi, Daniel, até hoje. E eu tenho muita gratidão por esse gesto dele, porque a gente tinha liberdade de abrir o portão, de fechar, a gente chegava lá, se reunia. E, assim, muito interessante que os paroquianos passavam de longe, via lá no portão, aquele povo ali, pequeno grupo reunido. E a gente estudava, o livro é enorme, e a gente dividiu em capítulos, ainda nesse livro, a gente dividiu em capítulos, e cada membro apresentava um capítulo. E Clara, nessa etapa, quando vocês estavam na Santa Luzia, então aí eram 7 pessoas do centro. 7, porque aí muito interessante, chegou o Kleber, né? Mas chegou a Ana também. E chegou a Ana, minha irmã. Foram chegando. Porque você já tem um ano nessa história, né? Isso. Ficou quanto tempo lá com o Padre Ela? Com o Padre Ela ficou um ano, mais ou menos um ano. Foi. Durante um ano foram chegando pessoas. Então, na Guadalupe foi quanto tempo, mais ou menos? Guadalupe foi alguns meses, 2 meses, por aí. 2 a 3. Depois, aí fomos para Ana na Guadalupe, na Santa Luzia. E aí chegou a Ana, chegou o Kleber,
Chegou Paula, depois ela saiu, Foi. né? Pronto, e aí foi ficando mais ou menos esse grupo, né? Às vezes ficava 8, às vezes ficava 9, né? Sempre tem pessoas que iam, E duravam um pouco, depois isso, mas aí a Ana chega e fica assídua, e a Ana tá até hoje conosco. Bom, e aí é isso, a gente ficou na Santa Luzia até quando realmente as paróquias abrem, começam a abrir, começa a ter a vida, o normal, o verdadeiro normal volta, né? E a gente sentia falta de uma sala que pudesse botar um quadro, que pudesse ter uma privacidade, né? As famosas 4 paredes, que a gente pudesse ter uma privacidade maior. E aí quando chegou o Padre Everson na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E a gente sabia que existia um anexo à paróquia, que é uma antiga escola de teologia, que na pandemia essa escola ela realmente fechou, né? Me parece até que a última turma nem terminou. E aí a gente, de olho naquela escola de teologia, a gente foi lá e conversar com o Padre Everson e pedir para saber se a gente poderia usar uma sala da escola de teologia. E ele cedeu a sala. E aí ele cedeu uma sala. Ele disse assim, eu não vou ceder uma sala. Ele fez, não vou ceder uma sala. O espaço está lá e tem outros movimentos, vocês vão entrando, vão chegando. E da sala, aqui, né? Isso, a foto da sala, que é uma escola antiga, e como ela era muito antiga, assim, estava com muito mofo aqui, a gente ficava na parte da entrada, assim. Aí André dando aula. Já temos neto. Já temos neto, Marcilene já começou a levar neto. Os primeiros representantes do jovem. Assim, cada um ia levando seus parentes, né? A Ana, que está até hoje, minha irmã. Ali a irmã de Daniel, Maria. E quem tinha parente ia levando para fazer, não nem fazer número, é porque a gente acreditava que era algo bom e sempre interessante, porque também eu conservo isso até hoje. Eu sempre digo para os membros, tragam seus parentes, tragam seus pais, seus irmãos, porque é uma alegria você fazer um caminho de fé com a sua família de sangue, é uma graça, é uma graça muito grande, né? Que nós não temos muito como agir nisso. O que a gente tem que fazer é convidá-los. A gente convida nossos parentes, né? E isso foi acontecendo, né? E aí foi um up para nós, porque nesse espaço tinha em anexo uma capela com o Santíssimo, que estava à nossa disposição. Então isso foi um up, realmente. A gente chegava, a gente sempre começa com oração, né? E a gente orava ali na capela, diante do Santíssimo. Isso. Nós, aí foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E ali começa uma nova fase, realmente, né? E é interessante porque realmente a vida de oração, rezar o terço, é algo que a gente não abre mão, né? A gente não abre mão. Até hoje. Toda a reunião do Centro Dom Henrique, caso alguém não conheça e tenha interesse em participar, toda reunião nós iniciamos com a oração do Santo Terço e depois a aula, conversa, o que for o tema, né, claro? Isso, perfeito. Inclusive começamos a aprender a rezar o texto até em latim. Em latim? Foi. O Gabriel, que entrou no Centro Henrique, quando chegou lá, estava todo mundo rezando em latim. Ele disse que levou um choque, foi. Mas não é só latim, não, gente. Português. Não. A gente ainda não consegue rezar sem ler a Salve Rainha, o credo, né? Mas a gente já... E essa época na Sagrado Coração de Jesus, na escola anexa, né? Sim. É uma época que eu me lembro com muito carinho, porque foi quando eu conheci o Centro Dom Henrique, ano passado. Sim. Acredito que por volta de abril, quando vocês fizeram um curso com o Padre Francisco. Isso. Inclusive um abraço para o Padre Francisco. Sim. Eu conheci o centro aí, nessa época vocês estavam aí, a aula foi inclusive no auditório. No auditório. Que tem aí na escola, se você puder botar aí, tem uma foto do auditório aí. Isso. E é um espaço fantástico, é um espaço porque grande. é ali, lá em cima. Na direita. Isso. É um espaço fantástico. Esse espaço é um espaço fantástico, realmente, essa escola. E aí tem esse auditório, muito bonito esse nome, né? Nossa Senhora Sede da Sabedoria, né? E aí nós começamos, quando a gente tinha capela e ao mesmo tempo tinha um auditório. Disse, não, vamos agora começar a fazer cursos e abrir realmente, né, para a cidade. Vamos começar a dar as caras, porque até então a gente era aquele grupo, não era um grupo fechado, mas a gente era muito tímido, né?
E a presença do auditório, a presença física do auditório da capela foi nos impulsionando a agirmos com novas atividades. E aí a gente começa a inserir e chamar cursos de interesse, que a gente sabe que interesse da Diocese, dos católicos. Aí foi o primeiro curso que a gente fez, foi com o Jorginho, professor Jorge Ludovico, falando sobre música, né? Música clássica e a vida espiritual, a vida cristã, né? Um abraço também para Jorginho. Espero que um dia também ele possa ver esse podcast. Tomara. Nessa época, a gente o centro já começa a se desenvolver mais, né? As nossas vivências, etc. E começa a aparecer muita gente. Isso. Acho que é o momento onde mais membros novos entraram. Isso, não é? isso. Mais membros novos entraram. Porque na medida que a gente... E aí tem interessante porque não tem como você fugir das redes sociais, né? Não tem como você... E isso é interessante, se der tempo a gente fala, que Cardeal Leme já falava lá no início do século XX sobre essa inserção dos católicos, né? Na vida real, né? E aí o que acontece? A gente precisava ter um Instagram. E aí a Renatinha, filha de André, que fazia com muito boa vontade o Instagram do Centro Henrique. A André dava um pouquinho de uma mesada para ela montar o nosso Instagram. E era muito legal, mas era tudo muito assim, muito lento, muito... Até que com a chegada dos jovens, de mais jovens, assim como você, o Instagram começa a crescer. Né? E aí as nossas comunicações eram tudo enviadas também pelo nosso Instagram, então as pessoas começam a conhecer hoje o Centro Henrique. Tanto é que quando tem um evento aberto, as pessoas nos procuram. E participam. Participam pela via das redes sociais. E presencialmente, né? Que é uma coisa que a gente faz questão. Quando já estávamos bem acostumados, bem à vontade, bem tranquilos, começando a ficar moles, porque estávamos no Perdemos local, o ambiente. Aí o ambiente é alugado, a gente não pode ficar mais. Não pode. Mas nós tivemos muito essa ideia de que é a providência. Isso. É a providência. A gente não pode ficar na moleza achando Isso. que o mundo é assim, um mar de flores. Quando foi alugado, nós chegamos a ficar sem teto. Ficamos sem teto. Fomos pro Parque da Sementeira. Fizemos a experiência do sem teto. Do sem teto. Foi Muito bom. E como diz André, isso é um sinal também. E é muito interessante porque, por exemplo, a gente poderia fazer uma campanha para alugar uma sala. Mas isso é uma coisa que a gente não quer, sabe, Felipe? No momento. A gente quer realmente estar onde a igreja está. A igreja. Então, quando a gente pensou, e agora, para onde é que nós vamos? Eu disse, não, ainda não está na hora da gente ir para uma sala, alugar um local. A gente falou com o padre Videlso, que é um padre muito querido nosso, muito amigo nosso, que é o capelão do Mosteiro das Irmãs de Maria Estela Matutina. E foi quando ele sugeriu o oratório de Bebé. E aí eu fui conhecer a irmã Marisa, que até então não conhecia pessoalmente, uma mulher brilhante, fantástica. Realmente é mesmo. Uma evangelizadora, e aí ela realmente também cedeu uma sala lá no oratório, é onde nós estamos. E com isso as nossas atividades voltam a... Não é que volta, ela nunca parou, as atividades nunca pararam, né? Mas agora com um up dobrado. Agora temos novamente uma capela à nossa disposição com o Santíssimo. Isso. E temos uma sala de aula com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Com quadro. A gente nem acredita, né? A irmã nos deixou bastante à vontade. Sim. Então fomos muito bem acolhidos e estamos muito bem. Mas é interessante isso que André fala, essa questão da gente não ficar acomodado, né? Sempre receber um chacoalho assim de Deus, isso é muito bom, realmente. É a visita mesmo da Divina Providência para nós, porque a fé exige uma resposta, né? Exige um crescimento. Eu aprendi muito isso. Eu e Daniel, nossa vida na igreja, que os nossos pais na fé, se você pegar a história de Abraão, né? Para o Mar Vermelho se abrir, Deus disse, você tem que pôr o pé. Você pôr o pé, Moisés, o mar se abre, né? E o caso de Abraão, Deus diz a Abraão, né? Você tem que sair, deixa a sua parentela e você tem que caminhar, você tem que seguir. Então,
A gente tem isso muito nítido no nosso horizonte, né? Como diz Daniel, a Maria fala muito bonito. Nosso horizonte de consciência, né? Nosso horizonte de consciência, a gente tem muito isso, que a gente tem que ser incomodados, né? A gente tem que ser mexidos e se colocar em marcha. A gente percebe isso, a gente tem que se colocar em marcha, que é uma marcha espiritual, de caminho de fé, de crescimento de fé, e é uma marcha física. Então, a gente percebe isso, que a gente não tem teto, a gente não tem a gente não alugou um espaço, a gente tem um espaço que tenha lá a porta, sendo o Henrique Soares, esse espaço físico, a gente não tem esse apego, e isso faz parte da nossa dimensão, entendeu? Da nossa característica, porque a gente sabe que a gente está em construção. E isso nos deixa também, nos empurra para viver uma dependência de Deus. Isso é muito importante, porque saber o que é que a gente sabe, o que é que a gente tem de concreto, que a gente não tem sequer um teto. Então a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte, no mês seguinte, mas a gente sabe que vai acontecer aquilo que Deus marcou para acontecer. Perfeito. E isso é uma experiência muito boa. Agora tem uma parte aí dessa trajetória que é curta ainda, 3 anos, né, do Centro do Henrique, que também nos causou assim muita perplexidade, para dizer, né, o mínimo. Que quando o centro surge, aquelas 5 pessoas lá no início, o mais novo estava perto dos 40. A maioria estava ali na casa dos 50. Né? E aí, aquilo dali, quando a gente olhou para aquela constituição, a gente pensou assim, olha, aqui se abre uma coisa muito boa dentro da igreja. Porque a igreja é assim, ou você tem movimentos jovens, para jovem, ou você tem os apostolados dos idosos, apostolado da oração, tal, por aí vai. Mas para aquela zona, vamos dizer, aquela zona cinzenta ali, a partir dos 40 e tal, né? Você tem pouca coisa dentro da igreja. E até para unir todos, né? Isso. Aí a gente pensou, de início, quando a gente viu a Constituição, os membros e tal, a gente pensou que a gente estava sendo, vamos dizer assim, suscitados por Deus para justamente essas pessoas. Seriam pessoas na faixa dos seus 40 para mais, né? E desde o início eu conversava isso com Clara e dizia, não, o Centro do Henrique não é para jovem, né? Porque primeiro que não tem nenhum jovem e não vai atrair jovem, porque só tem, né, gente da nossa idade, né? Não vai atrair jovem, nada. E isso não nos incomodava, isso era uma coisa muito tranquila, né? Sim. E logo no início, assim, vamos dizer, no primeiro ano e tanto, só chegava pessoas da nossa faixa etária, só chegava pessoas da nossa faixa etária, que só confirmava aquela percepção. Até que, de repente, chega Felipe, Neto, isso. Pá. E agora, aí a gente, não é uma invasão bárbara, mas é uma invasão de jovens. O Centro daí está tomado de jovens. Hoje o número de jovens já supera o número, né, da nossa faixa etária, que é outra coisa que fugiu completamente. Ou seja, quando a gente pensa que está compreendendo os passos de Deus, aí Deus diz, vocês não compreenderam coisa alguma, deixou, né, e tal. Então hoje a gente ainda está assimilando, por assim dizer, né? Assimilando essa chegada dos jovens, e o jovem chega se sentindo em casa. Isso é muito bonito. E eu acho, Daniel, é uma coisa muito interessante isso. Eu acho que isso liga naquela ideia que você sempre fala pra gente, de ter o centro como um ambiente que tem uma ideia de uma convivência fraterna, de uma família espiritual. Isso é uma coisa que você fala. E eu acho que assim, essa chegada de pessoas tão diferentes, com caminhadas de vida tão diferentes, em momentos tão diferentes da vida, ajuda a construir isso, sabe? Esse ambiente que é uma família. E é essa sensação que a gente tem, pelo menos eu tenho, sabe? Que a gente é como se fosse uma família mesmo. E eu acredito que a sobrevivência do centro diante de todas essas adversidades, essas mudanças de local, todos os obstáculos que a gente vem enfrentando, eu acho que são um sinal de que realmente o que está se formando ali é uma comunidade sólida, é uma família, sabe? Uma comunidade de irmãos unidos na fé. Sabe? Exatamente.
Exatamente, e esse aspecto, acho que Você pode único que colocar. vocês dois falaram, porque no momento que começa o Centro do Henrique só com pessoas de mais de 40 anos, ou seja, essas pessoas estão numa faixa etária que não estão mais para brincadeira, assim, não estão mais na empolgação do jovem e também não estão mais no idoso extremo que já construiu toda a sua vida. Eles têm muitas responsabilidades, estão no momento da vida em que tem muitas responsabilidades, tem famílias para cuidar, etc. E quando estão lá é porque algo bateu seriamente mesmo no seu coração, no seu íntimo, né? E como isso de fato é sério e como de fato Deus está ali levando cada um, os jovens que também são sérios veem isso de alguma forma misteriosa, veem isso e também começam a viver essa seriedade com as suas características da sua idade. É muito belo realmente, e forma uma família, porque a família tem os velhos e tem os novos. Aqui a família. Olha aí. E olha que alguns que faltavam. Tem gente faltando. Nessa noite aí, Tem gente foi. faltando. A gente nova que chegou, tem gente nova aí que faltou nesse dia. Sim. Marcelene nem tá nessa foto também. Tá faltando. Tem mais gente, pessoas falta aí. Muita gente. Não, é impressionante, porque a gente estava lá com aqueles 5, 6 durante 1 ano e meio e só ficava naquele meia dúzia, 7, 8 e tal. Mas a gente estava tranquilo. De repente, Chega. começa. Eu só queria voltar um pouco, talvez não tenha nada a ver, mas quem sabe aí quando editar o vídeo, também voltar um pouco lá do Grajeru, do Sagrado Coração de Jesus. Foi quando lá a gente realmente, também a gente comprou a imagem Nossa Senhora de Fátima e disse, vamos em frente com o nosso apostolado do Rosário, que é um apostolado para nós que é muito caro. Sim. Também, muito. E a gente faz isso realmente em obediência Foi ao um dos pedido primeiros da Senhora. apostolados, não foi, Clara? Do O centro? primeiro apostolado. O primeiro apostolado. Praticamente o primeiro apostolado. É desse apostolado do Rosário que começa a nascer todos os outros Eu apostolados. só queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como é esse apostolado. Isso, é um apostolado, é uma característica de todos os centros católicos, né, da Liga, de rezar o Rosário na praça, no primeiro sábado do mês. Em obediência que Nossa Senhora pediu em Fátima, então a gente rezar pela conversão dos pecadores. Então a gente reza numa praça justamente por isso, para esse sinal, para que quando as pessoas que não estão indo à igreja, elas estão passando na praça, elas realmente olhem para aquele gesto, né, concreto ali, aquela imagem, e elas se recordem de Deus, né? E quem sabe ali elas possam ter um momento de encontro, né, da alma dela, do ser dela com o nosso Senhor. E a gente está ali para isso. E é muito interessante porque esse apostolado tão simples, mas que tem nos dado uma força espiritual muito grande. Tem nos alimentado, né? Tem nos alimentado. A gente leva com muita seriedade e tem gerado outros apostolados, né? Exemplo do apostolado feminino, que é um apostolado que só cresce. Foi o segundo apostolado do centro? Foi o segundo, né? O primeiro, eu penso que o outro é o sacerdote do mês. Sacerdote do mês. É o segundo, e aí depois, concomitante, nasce o apostolado do Graça et Labore. Graça et Labore. E a do Rosário, a imagem veio de Portugal, né? Tem uma foto, a E imagem. foi abençoada pelo padre. Pelo padre Everson. Tem uma réplica. Não, a da imagem. Aí não tem, não? Tem, essa foi o primeiro, isso aqui assim, isso, a imagem. E tem ela o dia que foi abençoada, que o Padre Everson abençoou e nos deu o envio para a gente iniciar o apostolado, né? E foi muito bom, porque realmente foi um envio da igreja, né? Quando ele reza por nós, a gente se ajoelha, a bênção da igreja mesmo para esse apostolado, né? Isso. E foi muito bom, e a gente percebe que tem dado frutos, né? Que é uma batalha espiritual, a gente percebe. Concretamente é uma batalha espiritual, quando a gente está ali rezando. Falam de batalha. Como eu tenho agora um ensaio para tocar na missa de amanhã, eu vou ter que sair. Fique à vontade, sim, André. sim. Tranquilo. É uma batalha porque é duro sair num momento tão legal com você. Mas ótimo, muito obrigado pela participação, pela presença. Em breve você estará aqui de novo, pode ter certeza. Como um dom de Vocês ainda Deus. vão ver muito essa carinha. Esse dom de Deus. Esse dom de Deus. Peço desculpa, gente. Não, Ah, Vamos embora. Vamos embora. Tchau. tchau.
Bom, então eu gostaria de comentar assim, uma coisa que eu acho interessante e é uma coisa que eu acho que de um tempo para cá tem sido intensificado um pouco esse surgimento desses apostolados. Sim. E o crescimento deles no centro. Porque, por exemplo, vocês falaram, nós temos esse apostolado do Rosário há muito tempo, se mantém em pé, temos o sacerdote do mês, o Grácia, mas o próprio Grácia tem ganhado uma nova cara, né? Uma nova cara, recentemente. O Grácia, ele tem realmente atraído muitas moças, né, mulheres, e é muito interessante porque daí a gente começa... Porque o Grácia, ele nasceu, tem até a foto aí, né, do primeiro encontro do Grácia et Labore, ele nasce da chegada de duas pessoas Aqui, muito importantes. Embaixo. É uma foto, só tem as mulheres. Essa foto aí foi... Pronto. Essa foto. O Grácia, na verdade, nasceu com a chegada dessa mãe e dessa filha, que é Carol e Ana Virgínia, essas duas aqui, na foto. Isso. Porque quando elas chegaram no centro, ela cortou a Amandinha aqui. Tem a Amanda aqui na foto, o vestido da Amanda. Elas têm muito talento, então toca piano, elas fazem artesanato, elas fazem comida, elas fazem bolo. É uma coisa assim impressionante, né? Eu disse, nossa, realmente a mulher forte, Provérbios 31. Então, e daí nasceu essa ideia de um encontro de mulheres e a gente colocar para fora todos os nossos talentos, né? Os talentos intelectuais e os talentos artesanais, os talentos manuais. E o Grácia nasce inicialmente para produzir a Coroa das Lágrimas, porque a gente começa a criar as mulheres uma devoção, né, a Nossa Senhora que se apresenta com a Coroa das Lágrimas, né, a vidente, a irmã Amália. E aí a gente começa a conhecer a história, né, da irmã Amália. O Rafael Tonon, no Brasil todo, nesse momento, está apresentando a Coroa das Lágrimas para o Brasil. E aí a gente se apaixona, né, por essa aparição de Nossa Senhora e se vamos produzir também. Então, o Grácia, em primeiro trabalho artesanal que a gente vai fazer é produzir a Coroa das Lágrimas. E aí a gente começa a se encontrar e aí a gente percebe que a necessidade do crescimento intelectual, aquilo que o Daniel coloca, da fé e da razão. E aí a gente começa a estudar temas apropriados realmente para o feminino. Que seria maçante um jovem, um homem estar escutando. Então a gente criou realmente. E daí nasceu, hoje está nascendo um outro apostolado dentro do Grácia, que é a criação de uma revista digital, que é a revista Manifesto Feminino. Que depois a Bianca pode vir aqui falar. Inclusive, o Grácia tem um Instagram agora também próprio, né? Tem, Clara? isso, bem lembrado. Se o pessoal tiver interesse e quiser seguir, como é, Carol, o arroba do Grácia? Você lembra? Grácia et Labore. Grácia et Labore no Instagram. Tem o Instagram, exatamente. E é um Instagram próprio, e aí está crescendo, né, Carol? O nosso Instagram, já temos aí algumas seguidoras, talvez até seguidores também, né? Não sabemos. E nessa questão, a gente está montando a revista digital. Depois a Bianca, que é a diretora da revista, pode vir aqui e falar que é uma revista Manifesto Feminino. E tem toda a história de como nasce esse tema. E é legal depois trazer a Bianca para falar aqui da revista. Bacana. E agora também a gente tinha que puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Sim. Como que surgiu a ideia do podcast, Clara? Eu queria que você falasse um pouco do podcast Um Dom de Deus. O Dom de Deus. É muito interessante aproveitar aqui a foto de Ju, né? A gente conversando. Veja, a comunicação é algo que está presente no Centro Dom Henrique Soares. Se você puder colocar a imagem do podcast. Isso. Pronto. Porque, embora a gente defenda a vida presencial, a razão nos faz entender que a vida digital, né, o mundo das redes sociais, ele é real, é um fato que você não tem como ignorar, né? E o podcast, ele vai justamente nascer, também tem muito a ver com o nome Dom Henrique Soares. Quando a gente tira o nome Dom de Deus, foi realmente assim sabe aquele momento de inspiração, né? Aquele momento assim, que surge da boca de Juliana, a gente conversando, pensando em nomes de podcast, e aí surge da boca de Juliana, um dom de Deus, Dom Henrique. Aí, na hora, assim, disse, não, é isso mesmo. E a ideia é trazer pessoas
que são da cidade, quiçá pessoas de outras cidades possam estar vindo um dia aqui, de outro país, possam sentar aqui, né, e ser entrevistado. Você fala inglês muito bem, então você vai conseguir entrevistar, né? E essa é justamente a ideia de mostrar que tem pessoas que realmente são dom de Deus. Aham. E elas ainda não se despertaram para a fé, mas elas já se despertaram na dimensão humana, Sim. né? Na dimensão humana, de fazerem o bem, né? E às vezes não tem essa noção. Né? E não tem essa noção. Porque, assim, nós vivemos em uma cultura que exalta muito aquilo que é, vamos dizer, o horrendo, feio, o desastre. Veja que muitas vezes o que ocupa por um bom tempo a grande mídia é um desastre, é uma guerra, né? O espaço para as pessoas que estão construindo um mundo melhor, ele às vezes é muito limitado, né? Esse espaço na mídia, nas coisas, né? Parece que o que dá ibope mesmo né? São as coisas feias, o sangue, essas coisas. Então, o podcast ele vem muito nessa linha de centrar, obviamente que ninguém aqui também quer fazer o inverso, né? Ou seja, ignorar que existe, né? Existe a morte, existe assim, o desastre, existe enfim, aquilo que é próprio de uma natureza humana decaída. Mas a ênfase é trazer à luz aquilo de belo que está acontecendo, porque chega uma hora que o pessimismo é tanto que parece que está tudo errado, que só tem coisa ruim, mas não, tem muita coisa boa. E a ideia do podcast Um Dom de Deus é trazer à luz essas coisas boas, trazer à luz essas pessoas, que não necessariamente são pessoas somente católicas, não, mas pessoas que estão fazendo bem, porque se elas estão fazendo bem, como diz a Sagrada Escritura, todo dom perfeito vem de Deus. Ainda que elas não enxerguem que aquele dom vem de Deus, mas a gente sabe que vem de Deus. Então, não interessa onde o bem está sendo feito e quem está fazendo. O que nos interessa é esse bem. Então, né? Então, nessa linha o podcast. Exatamente. É atrair, evangelizar pela beleza. Né? Qual beleza? A beleza de uma vida humana bem vivida. Isso é belo. Né? E esse belo, ele pode evangelizar. Né? Certamente. Eu espero que com a graça de Deus nós consigamos fazer isso, né? E você vai arrasar, viu, Felipe? Muito obrigado. Você vai arrasar o podcast. Você vai... Muito obrigado. Então, eu acho que a gente já está chegando ao final, né, da entrevista. Eu queria primeiro agradecer do fundo do coração a vocês dois e a André, que vai estar nos assistindo, estava até agora há pouco conosco, pela presença. Eu acho que foi um primeiro episódio muito bom para quem está assistindo entender qual a proposta desse nosso podcast e o que é o Centro Dom Henrique Soares. Afinal, nosso podcast é um apostolado do centro, nós estamos vinculados ao centro, certo? Então, para todo mundo que poderia ter interesse em conhecer, eu acho que vai ser muito interessante esse episódio. E eu queria que vocês, se ficarem à vontade, falassem algumas últimas palavras antes da gente encerrar aqui. Primeiro, Daniel, se quiser falar alguma coisinha. Então, eu quero expressar aqui que esse momento, para mim, tem muita dificuldade com todo vamos dizer, esse mundo digital. É um momento, às vezes, de tensão para mim, mas o entrevistador, eu quero dizer assim que ele deixa a gente muito à vontade. É um talento esse rapaz. E aí eu fiquei muito assim à vontade aqui, o que em regra não acontece. Então, e dizer a todos que venham, que se achegue ao Centro Dom Henrique, que se animem a dar espaço, a fazer parte de uma vida comunitária real, de pessoas concretas, né? De pessoas que vocês têm a possibilidade de olhar nos olhos, né? De tocar, né? Esse calor humano que é inerente à pessoa, né? A pessoa humana. Nós somos seres constituídos para ser social, né? Viver em sociedade, viver na relação com os outros. E é muito ruim quando a gente vê um mundo que descamba para o isolamento, para um individualismo, para, né, uma atomização da vida. Isso daí é anti-humano.
Então, é isso que o Centro Dom Henrique também quer proporcionar a muita gente. Fantástico. Você viu que ele falou olhando bem, né, para a câmera. É para olhar para a câmera ou olhar para você? Fique à vontade, pode olhar para a câmera para falar com o pessoal. Parabéns, sim. Muito bom mesmo. Eu faço minhas palavras de Daniel, viu? Eu acho que você que está nos assistindo, você não deve ter medo da vida presencial. Eu acho que para mim isso é muito forte na história do Henrique, né? Não pode ter medo da vida presencial, você não pode ter medo de viver uma vida fraterna, porque a vida fraterna, ela nos expõe. Então, por isso que as pessoas têm medo, ficam em casa, elas se escondem, né? Elas vivem uma religião muito fictícia, né? Uma religião muito do achismo dela, da cabeça. Daí porque o tema crise da igreja está em voga. Porque é muito mais fácil você falar do mal que está no outro de que você enxergar a trave que está no seu olho, né? Isso é um princípio evangélico. Então, a vida comunitária nos expõe. Mas não tenha medo, porque você vai ser feliz. Você só vai ser feliz dentro da igreja. Eu tenho muito isso comigo. A igreja, ela é o útero de Nossa Senhora. Então, assim, é dentro da igreja que meu namoro aconteceu, meu noivado aconteceu, meu matrimônio aconteceu. Eu criei meus filhos dentro da igreja. Toda a nossa vida foi dentro da igreja, tem sido até hoje dentro da igreja. Com a graça de Deus, morreremos dentro da igreja. Então as pessoas não podem ter medo de viver uma religião real, uma religião que realmente assim te integre todo o seu ser deve ser integrado, a sua vida profissional, a sua vida, todas as dimensões da sua vida, elas têm que ser iluminadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu penso que o Centro Dom Henrique é um espaço que pode te levar e te conduzir a isso. É isso. Certo, muito obrigado. Então, para aqueles que se interessarem, nós nos reunimos todas as quartas-feiras? Todas as quartas-feiras, começamos às 18h30. Com o Santo Terço. Com o Santo Terço, e depois temos uma aula de temas diversos. No Oratório de Bebê. No Oratório de Bebê, fica na Desembargador Mainá, que é o bairro Cirurgia, né? Cirurgia. Bairro Cirurgia. Certo, então todos que se interessarem podem aparecer lá, serão muito bem-vindos, né? E também sigam nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram, @Centro Dom Henrique Soares, né? Isso. E também o Instagram do podcast, nós vamos colocar na descrição do YouTube os dois, certo? Tanto do Centro Dom Henrique quanto do podcast. E eu agradeço a todos pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.